Olá, para você que está assistindo esse vídeo. Este vídeo é uma introdução à nossa casa de Padilha. Essa egrégora maravilhosa desta grande rainha. Eu sou Maria de Oxum e a primeira regra desta casa é o Ubuntu. Somos o que somos porque todos somos nós e todos somos filhos de Maria Padilha. Sejam muito bem-vindos! Olá, hoje vamos falar de ponto cantado. Olha que interessante. Os pontos cantados muitas vezes trazem histórias que aconteceram realmente nas passagens dos grandes Exus e Pombogiras na Terra. Não só eles, como todas as linhas. Contam a história de que viveram, do fato ocorrido, as lutas, conquistas e tudo mais que passaram ali para alcançar um meio de evolução. Por isso é importante que a gente lembre que o ponto cantado não é uma coisa que você ouve no bar, não é uma coisa que você vai fazer um churrasquinho, vamos ali curtir e ouvir um ponto cantado, porque há de se ter, assim, um respeito muito grande por esse momento. Veja só, um ponto é a passagem no espírito da entidade que vem a conectar-se com o médium em terra, no momento de gira, de consulta. Então veja como é forte a importância desta música, desse som que é tocado ali. Como a música acompanha as batidas do coração, então imaginem a vibração que se vem através de um ponto. Então é importante mesmo que você dedique isso ao seu momento de oração, ao seu momento de incorporação e não fora disso, para que possa estar usufruindo aí como uma música de ambiente, por exemplo, para uma grande festa, algo nesse sentido. Uma festa que não seja religiosa, entende? E hoje nós vamos contar uma história da Padilha do Cabaré, da nossa rainha, que ela era muito observada, porque grandes negociações aconteciam dentro dos cabarés. Assim como tinham as negociações dentro das óperas, dos tranca-ruas, as mulheres naquela época, desde muito tempo, vêm conquistando, assim, numa luta árdua e diária, direitos a todos. Então, um dos lugares onde se havia muitos encontros, muitos acordos, trocas e negociações, era o cabaré. Então, a rainha era muito observada. Tinha acordos de todos os lados para que pudesse se manter o cabaré aberto. Veja como uma mulher tocando um cabaré naquela época. Então, até que se consiga ser uma pessoa de respeito dentro da sociedade, isso é uma conquista de todos os dias. Ela lutou muito, como diz, para chegar à mesa e poder se sentar, né, no bar. Porque isso, uma mulher sentar-se a um balcão, naquela época era impossível. Veja, as mulheres eram caladas, as mulheres eram agredidas por direito imposto dentro da lei do casamento. Não podia se divorciar, o divórcio chegou exatamente a ser reconhecido e dado o direito do pedido somente em 1932. Imagina vocês, as mulheres então, elas não tinham o direito, mesmo que por tentativa de assassinato, ameaçadas assim de homicídio, de sair daquela situação do casamento. Uma loucura, né? Não só isso, como transitar nas ruas livremente, o direito do primeiro emprego. A gente nem tá falando do voto, que isso demorou muito mais para acontecer. Então eram assim poucas que podiam ter acesso, por exemplo, a festas em sociedade ao lado dos seus maridos. Mesmo em cargos importantes, não eram todas as festas que as mulheres podiam participar. A comunicação através do jornal, aonde se falava de uma mulher, era sempre para acusá-la e defender a posição masculina. Então elas lutaram muito para que a gente pudesse estar aqui hoje, né? E um dos refúgios que eram encontrados nessas épocas é o cabaré, porque cabaré passou a negociar em todas as áreas, em ter informações sobre tudo, que aquilo que não se recorria somente dentro da lei ali que era exposto, mas cabaré sempre tinha um acordo aqui, outro acolá,
para que pudesse defender também as mulheres, para que pudessem estar protegidas ali dentro daquele ambiente. Então, através disso, o cabaré também ganhou inimigos. Com certeza, muitos inimigos pelo caminho. E certa feita, ela foi viajar justamente a buscar uma negociação muito grande. E observada como sempre, apesar de ser muito cuidadosa, saía somente na madrugada para que as pessoas não soubessem o seu destino, porque ela estava sendo ameaçada já tinha algum tempo. Veja só, como eu disse para vocês, um mundo onde tudo era proibido e recluso, e ela tinha esta força de brigar, né, ali pelos direitos. Mas veja, nós temos que parar e pensar o que ela enfrentou até conseguir chegar lá. Então, nesse dia que saiu escondida como sempre, foi traída por uma pessoa de dentro de seu cabaré, que levou a notícia dizendo que ela não estava lá. E por que eu falei do ponto para vocês? Porque então invadiram o cabaré para tentar achar provas contra ela, alguma coisa, qualquer coisa que fosse que pudesse derrubá-la. Na verdade, as pessoas queriam achar a própria cabaré, mas ela não estava lá. E então o mensageiro foi até ela avisar que por decreto de lei tinham fechado o cabaré. Ela em distância resolvendo outro negócio e chega essa mensagem. Então, dali, ela poderia ter ido para frente, para outra cidade, outro país, fugido, que era muito mais fácil, ou ela voltar para trás e mostrar para que ela veio. E aí vem a história do ponto que diz, né, que trouxeram uma notícia de bem longe, que cabaré ia fechar. E como eu disse para vocês, diante de uma luta tão grande, tão pouco reconhecida, então era mais fácil ela fugir. Mas o próprio ponto diz que então ela bateu no peito e disse: moço, me espere lá. Então o moço saiu adiante dela, chegou no cabaré, as portas fechadas, tudo lacrado, aqueles cartazes na porta dizendo que ali não funcionaria mais. E aquilo foi uma ordem do rei, para vocês terem uma ideia. Ela pôs-se a carruagem o mais rápido possível e foi para lá. Chegou na porta e disse: se o cabaré fechar, eu vou mandar abrir. Ela, diante de todos os seus acordos, provavelmente conseguiu o que se diria hoje uma liminar para derrubar aquela palavra do rei. Mas até que isso acontecesse, as portas já estavam abertas e ela estava lá dentro. Aí vem outro ponto cantado muito interessante, que diz que foi uma grande confusão, porque não podia se acontecer aquilo. E então, imagine a balbúrdia, os guardas vindo, as pessoas querendo que abrisse, os homens querendo entrar, a música ia rolar com certeza, e nada disso podia acontecer. Mas veja o altruísmo dela, a sua decisão de não titubear nenhum momento com a sua fé, dentro daquilo que ela acreditava, dentro daquilo que ela se propôs a fazer. Porque muitas vezes a gente pula para trás no meio da luta, né? Ficou meio difícil, peraí, a gente vai dar um tempo. E não funciona assim. Ela devia ter poucos por ela, só as que ela ajudava, mas dentro da lei, alguns que deviam favores, mas assim, de acordo mesmo, quase ninguém. Mas ela não duvidou em momento nenhum e se pôs no meio do salão. Então o ponto diz: foi uma grande confusão, porque encontraram a pombogira incorporada no salão. Ou seja, no momento que ela viu que aquilo não ia acontecer, que ela não ia conseguir manter aquilo aberto, lá estava Maria Padilha em pelo, né? Então diziam: que moça é essa? Quem ela é? E quem já sabia dizia: ela é Maria Padilha, é rainha do cabaré. Imagina só o furdunço. E ela sempre fala que é uma grande confusão mesmo. O ponto segue dizendo que foi uma gritaria, foi um grande bafafá, um acontecimento mesmo. E ela disse, né, eu sou rainha aqui, eu vou ficar. Eu já cumpri o meu trabalho.
já cumpri minha missão e agora eu sou do cabaré e daqui eu não saio não. Ou seja, o que ela se propôs a fazer, ela veio, Deus sabe de que forma e a que preço, abriu aquela porta na marra, se colocou lá dentro e ergueu a sua mãozinha direita e clamou o quê? A força que ela tinha naquele momento, que era a única coisa que era mais seguro, que era a sua fé em Maria Padilha. E Padilha prontamente a respondeu, incorporou-se a Pombogira no salão, aquela loucura, e ela disse, agora eu sou do cabaré e daqui não saio não. E os cabarés estão abertos até hoje. É a profissão mais antiga que se tem, desde que nós nos entendemos por gente. É interessante que devemos anular o momento que se para pensar o de dúvida e simplesmente olhar no que está diante de nós, que é Maria Padilha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um axé de Casa de Padilha.